Questão 31. Determine a soma dos números associados às proposições verdadeiras. Item 1. Seno de x mais cosseno de x igual a 1 para todo x real. Então, o que eu penso que o examinador está cobrando? Ele quer saber se o estudante conhece a identidade trigonométrica fundamental, ou identidade pitagórica, porque ela vem do triângulo retângulo e a gente usa o teorema de Pitágoras. Então vamos desenvolver essa identidade. Começamos com um triângulo retângulo com ângulo x, o cateto adjacente ao ângulo, o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, as três razões fundamentais do triângulo. Temos o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, que é o adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sabendo isso, a gente aplica o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter o primeiro cateto, o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, igual hipotenusa ao quadrado. Vamos dividir os dois termos da igualdade por hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar cateto oposto ao quadrado mais adjacente ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, igual hipotenusa ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, uma coisa dividido por ela mesma dá 1. E o oposto ao quadrado mais adjacente, a gente vai separar, certo? Como se eu estivesse desfazendo o MMC. Então, primeiro eu vou ter um oposto ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, mais adjacente ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, igual hipotenusa ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado. Eu vou ter oposto sobre a hipotenusa, tudo isso entre parênteses ao quadrado, adjacente sobre a hipotenusa, tudo isso ao quadrado, igual a 1. Opa! Agora eu começo a ver que essa relação oposto sobre a hipotenusa e adjacente sobre a hipotenusa já são aquelas nossas razões fundamentais, que é seno, cosseno e tangente. Então é só substituir. De um lado eu vou ter seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado, tudo isso igual a 1. Tirando do parêntese, botando o quadrado, lembrando que é seno ao quadrado de x, porque quem está ao quadrado é o valor do seno e não o valor do ângulo. Se fosse o valor do ângulo, seria seno de x ao quadrado, né? Mas eu estou elevando ao quadrado, não o ângulo. Não estou falando seno de 90 ao quadrado, eu estou falando seno ao quadrado de 90 graus, por exemplo. Certo? Então, essa fórmula, tal como a gente chegou aqui, alguns professores chamam ela de fórmula do canhão. Conheci assim, não sei de onde, né? Meu professor me ensinou assim. Então, a fórmula do canhão que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Portanto, o nosso item, comparando o nosso item, está errado, está falso. Mas, supondo que ele realmente queria saber se a soma do seno com cosseno é igual a 1, o que a gente faz? Eu trouxe uma tabelinha com todos os ângulos, com alguns ângulos, de 0 a 360 graus, o valor de seno de x de cada um, de seno de cada ângulo, cosseno de cada ângulo, e somei o seno com cosseno. Então, agora eu tenho um ciclo trigonométrico, e agora a gente vai começar a plotar os ângulos. 0 grau, a soma de seno com cosseno realmente dá 1. 45 graus, a soma de seno com cosseno dá aproximadamente 1,41, porque tanto seno como cosseno são positivos. 90 graus volta a ser 1. 130 graus, 135 graus, a soma é 0, porque um valor é positivo e outro é negativo, eles se anulam. 180 graus, o valor é menos 1. 225 graus, o valor é aproximadamente menos 1,41. 270 graus, igual a menos 1. E 315 graus, igual a 0. Ou seja, a gente deu uma volta no nosso triângulo e a gente realmente, para reforçar o nosso enunciado, a fórmula a equação do enunciado, nem sempre a soma de seno e cosseno vai ser 1. Então, seno mais cosseno igual a 1 para todo x real? Não. Só para alguns x's, mas não todos.